Oi, gente. Ontem começou o Bake Off Brasil Celebridades, no qual está participando 16 celebridades. São apenas 9 episódios. Em cada um desses episódios, ao final dele, será eliminado duas dessas celebridades. Já vou falar aqui quem está participando. E a estrutura do programa basicamente é a mesma, com as duas provas, a criativa e a técnica. E basicamente é isso. Na lista de celebridades que temos a apresentadora Maísa Silva, o ator Gabriel Santana, a atleta Fernanda Venturini, o cabeleireiro Robson Jassa, o ator Marcelo Airoldi, a modelo Renata Cotter, o ator Dalton Vick, a atriz Thaís Pacholek, o jornalista Doni Dinútil, a atriz Renata Domingues, o cabeleireiro Rodrigo Sintra, a modelo Mona Lisa Alcântara, o ilusionista Pyong Lee, o padre Alessandro Campos e o youtuber Júlio Concielo e a atriz Maria Gal. Vamos ir agora para a prova criativa deles, que eles tiveram que apresentar bolos ou tortas, algum doce que fosse um bolo de família que representasse suas histórias. Para começar, o Dalton Vick ele fez um naked cake com o recheio de creme de baunilha e doce de leite e a decoração de frutas vermelhas polvilhadas com açúcar de confeiteiro. O Pyong Lee fez um bolo com a massa de chocolate, o recheio mousse de chocolate e amarenas silvestres e a decoração estrelinhas e bolas coloridas. O padre fez um bolo com a massa de fubá, o recheio de goiabada e a decoração goiabada e açúcar de confeiteiro. A Maria Gal fez um brigadeirão com a massa de chocolate 70%, os recheios de chocolate ao leite com licor e casca de laranja e a decoração ganache, granulados e pasta americana. A Renata Cotter fez que ela chama de gostinho de infância com a massa de baunilha, recheio, creme de nata e brigadeiro de pêssego, a decoração, um drip de ganache com chocolate com pêssego e lâminas de maçã. A Fernanda Venturini fez um bolo fit com a massa integral com aveia, ameixas, nozes e mel e a decoração ganache de chocolate e nozes. A Thaís Pacholek fez um bolo de uva com a massa de pão de ló, recheio brigadeiro branco com uvas frescas e a decoração ganache de chocolate meio amargo e um cacho de uva. A Maísa fez um bolo com massa de pão de ló e recheio e cobertura de creme de leite em pó. O Marcelo fez uma massa que é o crumble, com recheio de maçãs cozidas e creme de leite condensado, e a decoração lascas de amêndoas, coulis de frutas vermelhas e frutas frescas. O Robson Jassa fez um bolo de limão com massa de baunilha, o recheio brigadeiro de chocolate branco com raspas de limão e a decoração merengue maçaricado. A Renata Domingues fez uma torta de 3 leites com a massa de pão de ló, o recheio a calda de 3 leites e a decoração merengue. O Cossielo fez um bem casado com massa de pão de ló, recheio de doce de leite caseiro, decoração doce de leite e açúcar de confeiteiro. O Doni Denútil fez uma torta da abuela com a massa de biscoito com farinha de amêndoas, recheio um curd de whisky com compota de maçã verde e a decoração merengue italiano, discos de chocolate branco e folhas de hortelã. O Rodrigo Sintra fez um bolo de gelado da avó, com massa amanteigada, recheio de beijinho, decoração, flores feitas com tiras de coco. O Gabriel, ele fez uma massa chifão com recheio de trufas de limão siciliano e amêndoas laminadas e a decoração de chantilly e limão siciliano. Já por último, porém não menos importante, a Mona Lisa fez uma massa sablé com recheio de creme de cupuaçu e bacuri e a decoração de fitas de coco e flores comestíveis. Sobre o bolo de cada um ou a torta do Doni, os jurados elogiaram a apresentação. O Olivier disse que é interessante e que é para quem gosta de ácido.
e a massa estava grossa na lateral. O bolo do Pyong não tinha acabamento, a Becca elogiou a massa e o mousse que também estava muito bem feito. O bolo do padre, a Becca elogiou a combinação do fubá e da goiabada e da ideia de ele ter feito um bolo vulcão. O bolo do Cossielo, a Becca elogiou o fato dele ter feito o próprio doce de leite. O Olivier disse que o recheio passou um pouco do ponto do cozimento, mas o conjunto da obra estava ok. O bolo da Renata Curten, os jurados elogiaram o sabor, a divisão da massa e do recheio. A Becca só criticou a massa por estar úmida demais. A torta do Marcelo elogiaram a massa, o ponto que estava a maçã, o equilíbrio dos sabores. A Becca só falou que o aro que ele tinha deixado debaixo da torta, que ele retirasse na próxima. O bolo do Rodrigo Sintra elogiaram a decoração. O Olivier falou que faltou cozimento. A Becca disse que ia massa e ter mais umidade. O bolo da Renata Domingues elogiaram a decoração. Olivier disse que o bolo dela deu vontade de conhecer o Equador, já que o bolo dela foi focado no tempo que ela viveu lá. E a Becca elogiou o ponto da massa e do merengue. O bolo do Robson, a Becca elogiou o trabalho do merengue e os jurados elogiaram a massa e o equilíbrio que estava nos sabores do bolo. O bolo da Thaís, a Becca elogiou a combinação do brigadeiro com a uva, porém tinha pouco recheio e faltou umedecer a massa. O bolo da Maria Gal, a Becca disse que ela foi muito inteligente em usar a massa com chocolate meio amargo e o recheio com chocolate ao leite, pois traz equilíbrio. O Olivier elogiou o uso do licor de laranja, pois traz uma sensação diferente em um brigadeirão. O bolo da Maísa, os jurados falaram da cobertura e recheio que ficaram líquidos, precisava passar mais um tempo refrigerado. E assim o recheio escorreu todo e as camadas de bolo também estavam muito grossas. O Olivier falou que poderia ter feito umas 4 camadas, mas ele estava bem saboroso. O bolo do Dalton, a Becca elogiou a decoração, porém os jurados falaram que a calda ficou com um recheio muito líquido, precisava de mais refrigeração e a massa passou do tempo de forno. O bolo do Gabriel, a Becca elogiou o chantilly, elogiaram a combinação de sabores e a massa estava boa. A torta da Mona Lisa, elogiaram a massa, o recheio que dava para sentir as frutas. Olivier disse que deveria ter um pouquinho menos de recheio. Por fim, o bolo da Fernanda, Olivier disse que gosta do jeito que o bolo tem pouco açúcar, porém incomodou a consistência que ficou o bolo, principalmente pelo fato da aveia. A Becca elogiou o bolo, disse que estava bom e a massa estava boa. E que do jeito que ela fez, com a proposta que ela fez, o bolo estava bom. Seguindo as análises dos bolos da prova criativa, a Becca mostrou a prova técnica, o que eles teriam que fazer, que seria um bolo pé de moleque cremoso. Nesse bolo pé de moleque, ele é composto na base por um fudge de chocolate, seguido por uma camada de brownie de chocolate, outra camada feita por um creme de café e no topo pé de moleque cremoso, finalizado com a calda de chocolate meio amargo por cima. No decorrer da prova, as coisas começaram a desandar. Teve gente que queimou o caramelo, muita gente teve problema com o ultra, porque muita gente estava colocando ao mesmo tempo e não deu para dar consistência à sobremesa. Então isso foi um dos maiores problemas que teve nessa prova. E isso fez com que 99% das sobremesas não tivesse nenhuma estrutura. E quem não conseguiu nem sequer ir para o ultra virou praticamente um estrogonofe. Sobre as análises que fizeram de cada bolo, começaram pelo do Dalton, que não tinha estrutura, nem fudge, nem calda, ele colocou só as gotas de chocolate para dizer que tinha entregado alguma coisa da calda. O brownie queimou, 90% dos brownies queimaram, o pé de moleque estava bom e o creme de café também.
Logo em seguida foi a da Maria Gal, que também não tinha estrutura. Ela fez a calda de chocolate branco e não era de chocolate branco. Pé de moleque tava gostoso, não tinha creme de café. Depois foi da Mona Lisa, que estava um pouco melhor estruturada. O fudge passou do ponto e o brownie não estava úmido, também passou do ponto. A da Fernanda Venturini também estava sem estrutura, não tinha fudge, mas o creme de café estava gostoso. A da Renata Domingues estava melhor estruturada até o momento, porém deixou o tapete de teflon na parte de baixo do bolo e o creme de café estava gostoso, porém o brownie passou. Sobremesa do Doni estava um pouco melhor estruturada também, o creme de café estava bom e a calda estava bem feita. Do Júlio Cocielo, a gelatina granulou no creme de café, então dava para sentir os grânulos. O fudge estava bom e o pé de moleque foi um dos melhores. O do Pyong cristalizou o caramelo do pé de moleque, esqueceu o tapete de teflon. O fudge estava bom, mas o brownie passou. O do Marcelo, a estrutura estava um pouco melhor, ele também esqueceu de tirar o tapete de teflon. O creme de café e o fudge dele estavam bom, porém o brownie passou. Sobremesa do Robson, a estrutura estava um pouco melhor e os preparos dele estavam corretos. A da Maísa foi a pior estrutura que teve, o prato estava sujo, o creme de café estava quase estruturado, o brownie passou do ponto, não tinha fudge e o pé de moleque estava bem gostoso. A da Thaís foi uma das melhores estruturadas e o conjunto estava bem harmonioso. Do Gabriel, o brownie e fudge estavam bons, o creme de café gostoso e o pé de moleque bem feito, porém faltou estrutura. A da Renata Curten, o creme de café bem estruturado, o do ponto. O do Rodrigo, o pé de moleque passou do ponto, o fudge estava bom e o brownie também. A do Padre, a calda faltou, creme de leite e derreter melhor o chocolate, porém todas as etapas estavam bem feitas. Depois eles foram analisar da ordem do pior para o melhor. Foram analisar quem ganharia aquele avental azul, que é o avental do confeiteiro, e quais seriam os dois que seriam eliminados. Quem foi eliminado foi o Dalton e a Fernanda Venturini, e quem ganhou o avental azul foi a Renata Domingues. Basicamente, foi isso que ocorreu no episódio. Espero que vocês tenham gostado. Vou tentar analisar tudo sábado, são só 9 episódios. Às 22h30 no SBT. Quem quiser aí tá assistindo. E vou sempre estar analisando. Esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha com os amigos. E é isso aí, galera. Até o próximo vídeo.